Nesta videoaula, irei dar continuidade à Idade Moderna com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, no chamado formação dos Estados Nacionais Europeus, onde nesta videoaula irei abordar sobre a formação do Estado Nacional Português, ou simplesmente Revolução de Avis, que é Dom João Mestre de Avis. A gente sabe que a Idade Média, como período feudal, que é o feudalismo, durou quase 1000 anos, onde vários eventos fez com que chegasse ao seu declínio fim, como, por exemplo, o renascimento urbano e comercial, as revoltas campesinas, a peste negra ou bubônica, a grande fome, dentre outros. É o que chamamos de crise feudal. E para conter a crise feudal, a nobreza se aliou ao rei, como também a burguesia por interesses próprios, com o objetivo de unificar uma única moeda e impostos, concentrando o poder nas mãos do rei, algo que na Idade Média o rei ou o senhor feudal não tinham poder centralizado, onde cada senhor feudal tinha apenas controle no seu próprio feudo. Então, é a partir daqui que começa a formação dos Estados Nacionais Europeus. E o primeiro Estado Nacional que começa a se formar é o Estado Portugal, ou seja, português. Características do Estado Nacional moderno são eles: poder centralizado nas mãos do rei, formação do seu próprio exército em função apenas do Estado Nacional, domínio e delimitação do próprio espaço geográfico, que é o domínio total de um território como Estado, leis e unificação do sistema de moedas e também a unificação de impostos e o sistema de burocracia. Então, a partir de agora, vamos ao conteúdo. Para começar, vamos falar um pouco sobre a Revolução de Avis, pelo Dom João Mestre de Avis. Essa revolução aconteceu em Portugal, no século XIV da Era Comum, onde Portugal vai ser o primeiro Estado Nacional a se formar, que foi uma revolução conduzida por Dom João Mestre de Avis. E essa revolução vai ser muito importante para a formação do Estado português, que vai ser o primeiro Estado Nacional a se formar do continente europeu, que é o Estado português, tornando Portugal como a primeira potência enquanto país do continente europeu. E para entender o que foi a Revolução de Avis, primeiramente precisamos voltar um pouco no passado, lá no século VIII da Era Comum, 6 séculos antes da Revolução de Avis, a gente vai ter o que chamamos de Península Ibérica, é onde atualmente se encontra Portugal e Espanha, onde a Península Ibérica foi invadida pelos muçulmanos, ou seja, ocupadas por grupos muçulmanos que vieram do norte da África, do atual Marrocos. A Península Ibérica é quase ligada à África pelo chamado Estreito de Gibraltar. E esses povos árabes muçulmanos que vinham do norte da África, lembrando que nem todos os muçulmanos são árabes, como também nem todos os árabes são muçulmanos, porque o islamismo surgiu na Península Arábica e foi se expandindo até chegar ao norte da África e posteriormente na Península Ibérica. Os muçulmanos, ao chegarem na Península Ibérica, eles vão empurrando os cristãos para o norte da Península Ibérica. Lembrando que, nesse contexto, não se tinha países ou estados nacionais europeus. O que tínhamos eram reinos cristãos, onde irei trabalhar necessariamente apenas com 4 reinos cristãos. São eles: Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e o Reino de Aragão, onde esses 4 reinos se localizavam na Península Ibérica.
Esse processo de guerra dos cristãos com os muçulmanos árabes é o que chamamos de processo de reconquista, ou seja, as guerras de reconquistas. As guerras de reconquistas é quando os reinos cristãos estão tentando reconquistar a Península Ibérica das mãos dos árabes muçulmanos. Essas guerras de reconquistas iniciaram desde o século VIII, que é quando os muçulmanos ocuparam a parte da Península Ibérica e vão até a expulsão definitiva lá no século XV, ou seja, depois da formação de Portugal, onde vai ainda permanecer a região de Granada sob domínio dos muçulmanos, onde Granada foi a última região do continente europeu a ser reconquistada pelos cristãos europeus. Então, essas guerras de reconquistas foi muito importante para a formação de Portugal. E vocês vão entender o porquê. Nós temos aqui um processo lento, um processo doloroso e um processo sanguinário, de muito derramamento de sangue, conflitos e guerras, isso tanto do lado dos cristãos quanto do lado dos muçulmanos, desde o século VIII. No ano de 1096 do século XI da Era Comum, o Reino de Leão vai ter uma atitude decisiva para poder fazer com que os cristãos tivessem maior êxito nas suas vitórias, onde os cristãos estavam ocupando mais território ali no século XI. E o Reino de Leão acaba pegando apoio de nobres franceses para ajudarem na guerra contra os muçulmanos. Estou me referindo ao rei do Reino de Leão, Afonso VI de Leão. E ele pega apoio de nobres franceses e um desses líderes, desses nobres franceses, que vai ajudar na guerra de reconquista, que vai ser Dom Henrique de Borgonha. Então aqui nós temos o rei do Reino de Leão pegando apoio de Dom Henrique de Borgonha, que era francês. Com essa unificação e união entre eles, conseguiram fazer mais avanços contra os muçulmanos. Mas, em que troca, o rei Afonso VI deu em troca para os franceses, para o nobre Henrique de Borgonha, que era francês. O rei Afonso VI cedeu um condado que eles tinham reconquistado há pouco tempo, que era o condado de Portugal, é o que vai dar origem a Portugal. O condado de Portugal foi cedido ao nobre francês, o Henrique de Borgonha. E além disso, o rei Afonso VI deu em casamento a mão de sua filha Teresa de Leão ao nobre francês Henrique de Borgonha. Então, agora nós temos o condado de Portugal sendo reinado por Dom Henrique de Borgonha, que era francês, com a rainha filha do rei do Reino de Leão, Dom Afonso VI de Leão. O condado de Portugal, que hoje é Portugal, ele era um condado vassalo do Reino de Leão, onde foi cedido a Dom Henrique de Borgonha. Depois de muitos anos, Dom Henrique morre e a sua esposa, Dona Teresa de Leão, passa a ser regente do trono, até que, em 1125, o filho deles, Dom Afonso Henriques, passa a ser o rei do condado de Portugal. Observe que o nome dele, Dom Afonso Henriques, é uma homenagem ao seu pai e ao seu avô. Só que, quando Dom Afonso Henriques assume o poder, ele passa a investir em várias vilas, onde a burguesia começa a crescer. A gente sabe que esse crescimento da burguesia como comércio é um processo lento. Aí chega o momento, o rei do condado de Portugal, Dom Afonso Henriques, decide proclamar a independência em relação ao Reino de Leão, onde esse condado de Portugal não é mais vassalo do Reino de Leão, onde, a partir daí,
ele muda seu nome de Dom Afonso Henriques para Afonso I. Então, o primeiro rei do reino de Portugal foi Afonso I, onde ele autoproclamou-se rei após a Batalha de São Mamede, em 1128, e consolidou a independência do condado portucalense, que era subordinado ao Reino de Leão, sendo formalmente reconhecido como rei em 1139, e depois reconhecido pelo Papa Alexandre III em 1179. Observe que a Igreja Católica tinha uma grande influência e poder absoluto, onde tudo teria que ter aprovação do alto clero, que era o Papa como a maior autoridade. Então, de Dom Afonso Henriques para Rei Afonso I, que é a dinastia de Borgonha, porque recebe o nome do pai dele, que é Dom Henrique de Borgonha. Alguns historiadores vão chamar de dinastia Afonsina, porque ele foi o primeiro rei, mas, na verdade, é chamada dinastia de Borgonha. O rei Afonso I, ao se tornar rei do reino de Portugal, ele consegue expandir mais ainda o território, expulsar mais ainda os muçulmanos. É onde está acontecendo a guerra de reconquista entre os muçulmanos e os cristãos. Então, para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo, vou dividir em duas partes. Primeira parte e segunda parte. Então, no próximo vídeo, darei continuidade com a segunda parte, ou parte 2, da formação do Estado Nacional de Portugal. E até lá!